Liga da Justiça, a origem, a 40ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia durante 2019 inteiro e fazer uns vídeos comentando como foi a leitura. Essa aqui é uma obra que eu já tinha lido logo quando começou os Novos 52, eu li ela tanto ah, comprando na banca as HQs, nas revistas mensais, quanto um pouco antes de sair no Brasil por meios alternativos aí pela internet. Esse cadernado aqui, ele traz as edições da Liga da Justiça Zero e a Liga da Justiça 1 a 12. Essa edição zero foi uma edição introdutória que quase todos os títulos da DC nessa época do relaunch dos Novos 52, lá em 2011, acho que foi no final de 2011, acabaram recebendo. Então, no caso, isso aqui tem 3 edições. As primeiras 7 edições, elas se passam mostrando como foi a formação da Liga da Justiça nesse universo dos Novos 52. Um primeiro encontro do Batman com Lanterna Verde, o Flash, o Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e o Cyborg, que é o grupo que compõe a Liga da Justiça nessa fase inicial. Aqui tá o grupo todo aqui junto na capa. E na trama, cada um deles acaba sendo, de alguma forma ou outra, atraído ou por estar investigando ou por notar a ameaça dos parademônios, que são as criaturas lá do Darkseid e que ainda eles não conheciam ainda. Na verdade, é uma coisa interessante até que o 952 faz, que nessa primeira fase, nesse primeiro arco da Liga da Justiça, os heróis são figuras quase mitológicas. As pessoas sabem que eles existem, mas tem gente ainda que não desconfia que não seja verdade. O Batman é mais uma lenda urbana. Na cidade do Flash, a galera já conhece o Flash, mas ainda não tá tão por dentro assim. Em geral, começa com o fenômeno dos super-heróis como algo que ainda está despontando, como está em seu surgimento e as pessoas ainda não acostumadas exatamente com essas super personalidades afetando o mundo. E ainda não existia nenhum grande grupo de super-heróis que acaba se formando nessa primeira grande ameaça que a Terra vem a sofrer, pelo menos para uma grande ameaça alienígena que vem a público, é, e acaba fomentando a união desses personagens. Eu acho que essa é uma HQ introdutória muito legal e que eu gostei do que eles fizeram, da forma como eles uniram o grupo e apresentaram ao mesmo tempo a personalidade de cada um. Eu acho que a personalidade de cada um dos personagens está muito bem colocada nessas primeiras edições. E a forma como o grupo vai se unindo, que veio a ser inspiração para o filme, né? Que eu não assisti, porque eu não gosto tanto dos filmes de super-herói, mas enfim. Essa HQ acabou sendo uma das grandes inspirações para como acabou sendo o filme da Liga da Justiça aí nos cinemas. E muita gente, leitores mais antigos dos 952, não, da DC, não curtem tanto essa fase 952. E eu entendo por quê. Muitas coisas foram simplificadas demais, muitas mudanças, algumas mudanças foram boas, outras mudanças não foram tão legais e acabaram prejudicando alguns personagens. Como, por exemplo, critica-se muito o Superman, que nessa versão dele, 952, ele é mais rebelde, mais arrogante, e não tem aquela personalidade de escoteiro bonzinho que veio a ser o Superman da DC ao longo de várias décadas e que fomentou ótimas histórias, como por exemplo Grandes Astros Superman, que mostra muito bem essa personalidade dele de um super-herói que é alienígena, mas ele traz o melhor da humanidade. E essa edição em específico, é, eu acho que o Geoff Johns ele foi muito competente na forma de como ele foi apresentando vários personagens, sem precisar estar entrando em detalhes sobre a história de cada um deles. Ele simplesmente foi mostrando os personagens conforme a trama vai acontecendo, começando, é claro, com o Batman, que é personagem, eu acho que, não vou dizer o mais famoso, mas provavelmente é o mais famoso sim. Ele deve ser mais famoso até que o Superman, o Batman. A história começa com ele sendo perseguido pela polícia porque ele está perseguindo um parademônio. E a partir disso, nesse conflito que está acontecendo, o Lanterna Verde chega porque o anel dele avisou que tinha presença alienígena naquela região. Ele encontra com o Batman pela primeira vez. Os dois logo se estranham, até porque eles têm personalidades muito diferentes, vão se conhecendo assim rapidamente e o leitor também é apresentado a quem é o Batman, quem é o Lanterna Verde. Enquanto isso, eles percebem que eles precisam lidar com uma ameaça maior e se unem para ir procurando o que são esses parademônios e também procurar mais informações, principalmente, e o que faz com que eles vão atrás do Superman,
que o Batman já tinha ouvido rumores de que ele morava lá em Metrópolis e que supostamente seria um alienígena, então, portanto, poderia saber um pouco mais sobre que criaturas são essas. Em meio a isso, o Cyborg, ainda não era o Cyborg, vai mostrando um pouco mais ligeiramente o background dele, de como ele sente muita falta do pai, que o pai nunca foi ver ele jogar futebol, só fica lá no laboratório dele, e a chegada dos parademônios e essa pequena invasão que o Darkseid vai orquestrando leva ao acidente em que ele acaba se transformando no ciborgue, tendo que ser unido à máquina, e inclusive máquina com tecnologias lá do planeta do Darkseid, e que acaba sendo o motivo dele se juntar aos outros personagens, e tem uma participação muito importante porque ele que permite os heróis irem até um planeta de Darkseid, resgatarem o Superman, resgatarem algumas pessoas, e conseguirem, enfim, fechar o portal, impedindo essa invasão preliminar que estava acontecendo na Terra. É claro que se fossem personagens novos, assim, personagens inéditos, o Geoff Johns teria um pouco mais de problema, porque teria que apresentar muita coisa. Mas nessa altura, quando o 952 foi lançado, todo mundo já tinha noção de quem são esses personagens, principalmente os mais conhecidos, a Trindade, Batman, Mulher Maravilha e Superman. O Aquaman também era bastante conhecido, e o Geoff Johns aqui, ele se certifica de mostrar o Aquaman como sendo um personagem legal, um personagem foda, e não que na época estava tendo muita zoeira em relação ao Aquaman, que ele era inútil e coisa e tal. E os outros personagens, o Lanterna Verde, o Flash e o Cyborg, apesar deles serem menos conhecidos, eu acho que são figuras bastante reconhecíveis no fim das contas. Então, o ritmo da HQ fica muito boa em mostrando esses personagens se juntando na batalha contra o Darkseid, que é um vilão de respeito, um vilão assim que é o tipo de vilão que é um vilão apropriado para a junção da maior equipe do mundo da DC. E eu acho que foi uma escolha muito acertada de como começar essa fase do 952 e introduzir novos leitores a essa nova fase aí, esse relaunch da DC. Quase um reboot, né? Acabou sendo um reboot, mas mais tarde não foi um reboot e desfizeram o reboot, desfizeram as mudanças e coisa e tal, quando chegou aí na fase do renascimento. Mas na época não se sabia como ia se dar, e a aparência que tinha é que ia ser esse a cara do universo DC por bastante tempo. Logo depois, quando o grupo se forma, é uma coisa legal porque, assim, a cronologia da DC, ela estabelece que cada personagem desses, principais, tirando o Cyborg, eles têm mais ou menos uns 5 anos de atuação. O Batman estava atuando com o Batman já há 5 anos, o Superman também, e a Liga da Justiça se formou 5 anos atrás, no que seria o início mesmo da cronologia. A cronologia começa com a história da DC 952 meio que começa com a formação da Liga da Justiça, em que os personagens ainda estão, digamos, no início da carreira deles, mas ainda assim são 5 anos no passado do que seria o resto de todos os outros HQs. Da revista do Batman, por exemplo, a revista do Batman se passa 5 anos depois do que, do que o Batman dessas primeiras edições. E dá pra perceber isso no começo, porque até o próprio Aquaman, por exemplo, ele estava com um estilo bastante diferente do estilo que ele está nas próprias revistas dele, e também nas edições seguintes que vem nesse encadernado, que a partir da edição 7 acaba chegando no presente, que passando dessa fase inicial preliminar de como o grupo se formou. Então, no meio dessa revista aqui, entre um arco e outro tem um gap de 5 anos, em que mostra o surgimento da Liga da Justiça e 5 anos depois a Liga da Justiça já relativamente bem estabelecido. Embora ainda cheia de dúvidas sobre dúvidas do mundo em si, principalmente dos políticos americanos, em relação a qual o papel da Liga da Justiça no mundo, se eles são heróis, se eles devem estar subordinados a algum estado, se eles precisam estar sendo vigiados e toda essa questão. E essa parte é abordada um pouco a partir da edição 7 a 12, e esse arco traz alguns elementos interessantes, como por exemplo ele traz um vilão que é o Graves, e esse vilão é um escritor que seria o escritor que trouxe a Liga da Justiça aos holofotes depois dessa grande batalha que teve contra o Darkseid. Quer dizer, não trouxe os holofotes porque uma grande batalha contra alienígenas numa metrópole, todo mundo fica sabendo, mas esse escritor, ele é um meio escritor jornalista, escreve obras não ficcionais,
Ele escreveu muitos livros sobre a Liga da Justiça, inclusive batizou a Liga da Justiça, porque quando o grupo se formou, eles não tinham nome, e o Flash disse, somos, tipo, os Sete Poderosos. Aí o nome não colou e termina logo esse primeiro arco da união do grupo com esse autor mostrando lá a capa do livro dele, Liga da Justiça, que é falando um pouco sobre, como se fosse uma peça jornalística, uma obra jornalística mesmo, sobre os heróis da Liga da Justiça. E esse personagem ele acaba se tornando um vilão, porque apesar dele ter acreditado no início que os membros da Liga da Justiça eram heróis, na verdade eles são, eles não podem, eles não são infalíveis, eles são humanos, eles têm problemas pessoais, e apesar deles poderem salvar o mundo sempre, nem sempre eles conseguem salvar todo mundo, todas as pessoas. E a família desse escritor morre e ele acaba buscando virar um vilão para mostrar ao mundo que a Liga da Justiça não é infalível. E eu achei uma sacada muito interessante, eu gostei bastante da ideia desse vilão, da concepção desse vilão, de um cara que era um escritor que ajudou a trazer a Liga da Justiça, formar a mitologia da Liga da Justiça dentro do universo DC, e que acabou se tornando um vilão porque se decepcionou com esse grupo de heróis. No entanto, apesar de eu ter gostado muito das edições de 0 a 6, e eu achar um início bem legal mesmo para situar o universo DC, situar um leitor novo, as edições 7 a 12 elas meio que pecam, elas são um pouco dispersas. Elas lidam um pouco com a questão de o grupo já estar estabelecido, de Steve Trevor ser a conexão do grupo com o governo americano, e de o Steve Trevor trabalhar para limpar a barra deles e não ficar muita burocracia em cima deles, mas eu achei que as coisas um pouco apressadas. Esse vilão, o Graves, ele foi um vilão que eu gostei, mas de certa forma, a forma como ele ganhou superpoderes é um pouco forçada, e o jeito como ele foi derrotado também talvez tenha sido um pouco apressado demais. Não sei qual foi a questão, porque o Jones ele realmente acabou sendo muito bom no primeiro arco, e o segundo arco, não, assim, teve boas ideias, mas a execução foi bem medíocre mesmo. Enquanto que a primeira parte da HQ, com a união do grupo, eu achei bem legal mesmo. Talvez os leitores mais antigos do DC, e eu não sou um leitor não sou um leitor inveterado do DC, eu leio muito mais Marvel do que DC, meu conhecimento da Marvel é muito maior. Talvez quem tem um conhecimento foda da DC não tenha curtido tanto esse primeiro início dos 952. Mas eu particularmente gostei. Eu não vou dizer que é uma história grandiosa, é uma história foda, mas eu achei uma história bem escrita e que funciona na proposta dela e que ela diverte bastante. Assim, é um tipo de história de super-herói que ela tem os defeitos dela, se você parar para analisar, mas que ela consegue ser tão divertida e tão bem encadeada, com um ritmo tão bem feito, que eu não prestei atenção nesses defeitos. Ela não é, como eu falei, uma história ótima, mas é uma história bem legal e que funcionou muito bem. E a arte do Jim Lee, embora muita gente reclame dele, eu achei que ficou bem legal, principalmente combinada com as cores. Eu gostei bastante de como ficou e, particularmente, não entendi exatamente as críticas que tiveram ao Jim Lee aqui. Em geral, eu gosto da obra dele. De vez em quando dá para perceber algumas distorções anatômicas, mas nada muito grave. E eu achei que o roteiro e a agilidade da obra em si, do ritmo que conseguiram, que o Geoff Johns, que é o roteirista, conseguiu colocar, combinou bastante com a arte do Lee aqui. E com as cores também. Na verdade, eu acho que talvez o que eu mais gostei foi as cores, que eu acho que ficaram muito bem aplicadas e deram, não sei, uma dimensão de algo moderno, mas ao mesmo tempo ágil para a obra que eu gostei bastante. E, assim, para quem nunca teve contato com super-heróis e tá querendo ler alguma coisa, principalmente para quem tá vindo dos filmes, eu acho que essa HQ funciona muito bem. Não é de forma nenhuma uma das melhores obras do DC, mas eu acho que funciona para a pessoa começar a ler e entender como é que funcionam os super-heróis e coisa e tal. E acho que hoje em dia, se não tiver esgotado, provavelmente dá para comprar baratinho. Então eu acho que pode valer a pena sim. Bom, o vídeo já tá ficando um pouco grande, então é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre essa obra. E eu tô, como eu falei no início do vídeo, eu tô lendo uma HQ por dia. E amanhã provavelmente vai estar saindo outro vídeo, não vai ser da DC, provavelmente vai ser sobre o mangá Arakawa Under the Bridge que eu tenho lido. E eu agradeço a quem chegou até essa parte do vídeo e se curtiu, continua assistindo aí, mas eu acho que dificilmente alguém chegou até esses 15 minutos desse dia eu falando um monte de blá 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 sobre uma HQ de 8 anos atrás. Mas faz parte do meu projeto de estar lendo todas as HQs que eu não li e que eu tenho aqui em casa.
E é basicamente isso, e até a próxima.